pela FPF em reunião. Mas o São Paulo venceu bem e, claro, que acredita uma confiança para esse jogo. Renan, muito bom dia para você. Queria que você falasse da nossa vitória, do jogo do São Paulo contra o Bragantino. Vou deixar os lances para você avaliar depois também. E falasse um pouco do adversário do São Paulo, que não dá para escolher, mas ontem tinha a possibilidade que fosse Novo Horizontino fora, que não é também um jogo fácil. Pega, então, o rival Palmeiras na Arena Barueri, Renan. Bom dia. Bom dia, Gabriel, Chacon, toda a galera do chat aí. Né, cara, pô, classificação espetacular, atmosfera maravilhosa, vocês estavam lá, né? Pô, o estádio, né, foi legal pra caramba. Eu vi até repostei um vídeo que o Gabriel fez, pô, da torcida, foi bacana pra caramba. Acho que o São Paulo começa a entrar naquela vibe de, pô, essa camisa pode muita coisa, essa camisa, ela é embaçada, mano. Porra, falando especificamente do jogo, eu fiquei feliz pra caramba com a classificação. Analisando friamente o jogo, eu não achei dos melhores dessa sequência de bons resultados do São Paulo, não achei dos melhores. Que também não esperava que fosse um jogo tranquilo. Foi um jogo equilibrado, na minha visão, contra um bom time do Red Bull Bragantino. Né? O time do Red Bull, bem armado pelo Mancini, time qualificado, sabe? Depois, com as substituições no segundo tempo, o time deles melhorou pra caramba. E o comecinho do jogo, eu achei que o Bragantino começou melhor. Depois o São Paulo consegue equilibrar, mas em poucos momentos do jogo, o São Paulo foi aquele São Paulo de imposição, comando de todas as ações do jogo, controle do meio de campo, foi pouco. Marcos Antônio não fez o jogo que a gente está acostumado a ver ele fazer recentemente, pelo menos na minha visão, mas foi um jogo equilibrado. Era o que precisava, um jogo de mata, né? Jogo único, no mata-mata, jogo único. Teve essa chance aí logo no começo, né? Aí essa daqui agora, pô, o Bobadilha, cara, o Bobadilha ele fez o gol, só que antes de fazer o gol, ele saiu jogando mal pelo meio, perdeu a bola e deu essa possibilidade de gol. E que o Rafael, mais uma vez, Chacon, puta, Rafael. Mais uma defesa de 3 pontos, né? Quem diria? Uma não, duas. No segundo tempo, aquela de cabeça do Capixaba, que também foi lá em cima, lá perder, que daí trombou na trave lá, machucou o ombro e tal. Cara, esse goleiro, é difícil na minha cabeça entrar que alguém dá nota 6 para um goleiro que vira e mexe e me arruma 3 pontos, cara. Quase sempre ele me dá 3 pontos, cara. É impressionante como alguém consegue colocar ele como nota 6. Então me apresenta um goleiro no Brasil nota 7, se ele é o nota 6, né? O do Corinthians ontem saiu ovacionado, tá tudo certo, ele defendeu os pênaltis lá, inclusive na bola rolando, mas para mim ele falhou na hora do gol da Portuguesa. O Rafael, cara, ele tá dando 3 pontos pro São Paulo, vira e mexe, direto, né? Então, é um goleiro muito seguro, cara. Mas para mim, pelo menos, passa muita segurança, muita segurança. E não adianta a turma ficar com aquele resquício de Rogério Cenismo, cara. Não vai acontecer. Ele tem que bater nessa tecla, cara. Não vai acontecer outro Rogério Ceni. Então, se você tem um goleiro seguro que nem o Rafael, abraça, cara. Aproveita, porque não tem com todo respeito, não tem o Renan Ribeiro mais no gol. Exatamente, tem que aproveitar. E o time faz um jogo consistente, repito, menos do que aquilo que a gente viu contra o Grêmio, por exemplo, mas também não era esperado. O São Paulo está jogando o Campeonato Paulista, Gabriel. Na verdade, é Série A do campeonato, né? Porque é o único que enfrentou um time de Série A, era o único invicto no campeonato, havia sofrido apenas 2 gols no campeonato, há não sei quantos anos que o São Paulo não vencia lá em Bragança o Bragantino, e conseguiu vencer, consegue a classificação, e agora enfrenta um outro de Série A. Então, o São Paulo está jogando simplesmente o Campeonato Paulista. São Paulo está jogando a Série A do Campeonato Brasileiro dentro do Campeonato Paulista. E isso é desafiador para um time que, quando a gente olha agora para um mês atrás, um pouquinho mais, você olhava, meu Deus do céu, nós vamos cair no Paulista, vamos brigar para não cair no Brasileiro, meu Deus do céu, e a gente está na semifinal. O nosso camisa 10 pedindo socorro para a torcida na estreia do campeonato, e hoje a gente está aí vendo o time, um time muito consistente, um time muito equilibrado e confiável, jogando o que está jogando. Quero falar também de outros 2 jogadores. E esse gol, Renan, só rapidinho para ver na imagem, isso. Pô, coisa linda, hein?
Não, espetacular, espetacular. E o Danielzinho, ele tem tido a responsabilidade da bola parada, né, faltas laterais, escanteios e tal, e ele tem uma qualidade, cara. Ele tem uma qualidade, com certeza isso foi ensaiado, eu acho que, né, provavelmente é uma jogada ensaiada ali, que não é uma falta lateral, não é uma falta distante para você bater direto, então eles provavelmente ensaiaram essa movimentação, a batida do Danielzinho, né, essa cavadinha dele, perfeita, a movimentação do Luciano, perfeita, no time certo, um milésimo de segundo que ele adiantasse, ele ia estar impedido. O Lucas também, nessa daí eu até achei, eu falei, será que ele está na linha da bola? Mas, bom, conseguiu, golaço. Mas eu queria falar de outros 2 jogadores. O Sabino tá jogando muita bola, velho. O Sabino tá jogando muita bola. No que se espera dele, defensivamente. E o lançamento pro primeiro gol foi dele, né? O lançamento do gol pro Ramon foi dele, pro Lucas Ramon foi dele. E já aproveitando e falando do Lucas Ramon. Em 3 jogos, são 3 jogos pelo São Paulo, é isso? Não. Isso. Terceiro jogo seria a primeira assistência, não vai contabilizar porque teve o toque, né, do Cleiton, mas seria ou uma assistência. Pô, em 3 jogos, não 3 jogos completos. Cara, São Paulo contratou ele e uma moto. Porque ele tem sido, porque o São Paulo não tem pontas. Ele tem sido uma válvula de escape impressionante, cara. Teve o lance do gol, teve o lance do pênalti, que para mim foi pênalti, continuo falando que foi pênalti. Não sei se a gente vai falar sobre a arbitragem aqui, porque... A gente vai falar. E depois teve uma polêmica muito grande, depois da entrevista ridícula do Gustavo, mas para mim foi pênalti. A gente pode avaliar a arbitragem da Daiane Muniz. Né? Pênalti para quem? Para o São Paulo? O São Paulo, para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti. Ou do Novo Horizontino? Não, Novo Horizontino. Novo Horizontino, perdão, Bragantino. Não, para mim o do São Paulo foi pênalti, claro. E daí a gente vai falar mais depois. Só que a gente vai entrar. A gente vai falar sobre o assunto depois. Mas, falando especificamente, ele tem sido uma válvula de escape, como a gente não joga com pontas, né? O Lucas não é um ponta, o Luciano não é um ponta. O Caleri se movimenta, mas não tem esse ponta de velocidade. Ele tem sido escape, cara. E como o Bragantino estava jogando com a linha de 4 muito alta, ele toda hora estava ali. Foi na hora do pênalti, depois foi na hora do gol, e ele sempre dá essa opção passando em velocidade. Então é um início muito, muito promissor, na minha visão, do Lucas Ramon, a trajetória dele no São Paulo. E mais uma vez a gente sai de campo sem lesão, né? O que vai abrir para nós aí um debate também do que fazer quarta-feira, né? Lá em Curitiba, contra o Curitiba. Pô, e aí, vamos? Não vamos? A gente vai dar a nossa opinião também sobre isso. Eu tenho a minha. Ele saiu meio incomodado, né, com alguma coisa na substituição. O Danielzinho saiu com, não sei se foi a mão na coxa, mas aí também não tem lesão, né? Não tem lesão, né? Não, assim, não, lesão não. Deve ter sido aquele desgaste a mais. Aí hoje a reapresentação ele deve fazer um trabalho interno, deve até ser poupado no jogo. Incômodo, pô, cara, a sequência de jogos que o São Paulo tem jogado, todo mundo tem jogado, mas pelas dificuldades, pelos riscos que o São Paulo correu nesse começo, uma tabela difícil pra caramba, juntando brasileiro e Campeonato Paulista, cara, é normal que você tenha ali um desgaste, um desconforto muscular, uma dor, mas lesão, o cara saiu porque rasgou o músculo, não teve isso até agora. Isso, cara, isso é surpreendente, que alivia muito, me alivia demais, e, cara, é um fator positivo aí de mudança também para essa temporada. E, Gabriel, agora, cara, é pegar o Palmeiras, ir para cima deles, sem medo, sem receio, certo? Só um detalhezinho que eu ouvi hoje, eu não vou lembrar quem falou hoje. O São Paulo se classifica à frente do Corinthians. São Paulo hoje está à frente do Corinthians no geral, certo? Vai pegar o Palmeiras fora de casa, tá certo? O Palmeiras está à frente, mas sem torcida. E o Corinthians, que ficou atrás, que jogou com torcida contra a Portuguesa, também vai ter mais torcida contra o Novo Horizontino. É uma coisa bizarra, né? Isso daí, né? Quem foi que falou? Eu não gostei desse formato, não, cara. Eu não gostei desse formato, não, Renan. Sinceramente, achei ruim. É uma coisa estranha, né? Mas, enfim, São Paulo vai agora para enfrentar o Palmeiras, um time do Palmeiras que está muito longe de ser aquele time esperado para tanto de contratação que faz, o tanto de dinheiro que tem. É um time ainda muito vulnerável. Mas ganhou de 4-0 do Capivariano. Quem assistiu o jogo viu que não foi essa facilidade toda.
O 3-0 e o 4-0 foi depois do minuto 90, né? Então, depois foi lá no finalzinho do jogo, quando estava 1-0 ainda, o Capivariano teve no primeiro tempo o mesmo número de finalizações do Palmeiras, né? Então, o Palmeiras é um bom time, claro, tem grandes valores, tem, mas é um time ainda muito vulnerável no sistema defensivo, coisa que com o Abel não era há poucos anos atrás, né? Era um time até certo ponto pragmático, mas, né, defensivamente era muito estável, dificilmente tomava gol. Hoje eu já vejo de uma forma diferente. A defesa do Palmeiras ela pode ser muito, muito facilmente até explorada ali vários espaços que eles têm deixado.